Vamos, Michael. 3, 2, Olá, vai começar mais um Spacecast. Spacecast. Vou falar um pouquinho, né, para iniciar aí da Enjoy. Se você deseja vender mais, prosperar o seu negócio, construir autoridade no mercado e criar conexões valiosas, a Enjoy é o lugar para você, né? É network, é um ambiente que te proporciona subir de nível, né? Então, a Enjoy é o melhor lugar, o melhor ambiente para você avançar e alavancar o seu negócio. Hoje a nossa convidada, ela é empreendedora, criadora da Leiturinha da Manu, apaixonada por transformar vidas. Já foi vendedora de bolo no posto, nas ruas, ajuda a sustentar a família em momentos extremamente difíceis. Com coragem, perseverança e propósito, encontrou no digital uma oportunidade de recomeçar e construir um negócio. E já impactou milhares de famílias, faturando mais de 700 mil online. Hoje, inspira mulheres e mães a acreditarem que com Deus, dedicação e constância é possível viver o impossível. Então, seja bem-vinda, Darlene Bibiana. Obrigada, meninas. Gente, eu já conheço a Darlene, conheço a história dela. E assim, é uma honra estar aqui de frente com a Darlene. Eu conheço, vivi com ela, conhecendo a história desde o início, vivi o processo ali, cada dor, cada angústia, cada processo mesmo, assim, desde o início. E eu estou extremamente honrada, apesar de ser uma pessoa próxima, uma amiga. Eu tô nervosa. É sempre bom, né? Eu tô nervosa, porque ela é muito especial e tudo que aconteceu na vida dela é inspirador pra mim. Amo a vida dela, amo o que ela faz, amo a história dela. Então, assim, é uma honra muito grande ter você aqui comigo nesse Seja Obrigada. momento. bem-vinda. Seja Obrigada, bem-vinda. meninas. Obrigada pelo convite. Eu vou te fazer uma pergunta que, assim, não é nossa a mais acredito que é a mais impactante que a gente começa, assim, é Aham. quem é a Darlene? A Darlene hoje, ela é mãe, ela é empresária, ela é, ela é uma esposa dedicada. Eu amo servir, não só a minha casa, mas nós servimos na Igreja Leve também, que tem um projeto lindo, né? Leve na Cidade. A gente trabalha com vários projetos. E a Darlene é isso hoje. Darlene é empresária, mãe, dedicada à Um pouquinho família de e à nossa tudo. igreja. Aham. Na sua história, assim, contando mais um pouquinho, tentando entrar um pouquinho mais na sua história, o que mais te impactou? Pra virada de chave, na É, verdade, assim, que caramba, eu preciso virar a chave, assim, o que que te fez? Olha, assim que meu esposo, eu não sei se melhor eu falar um pouquinho sobre a minha história, né? Sim, Eh, eu me casei muito cedo, eu tinha 20 anos quando eu me casei. O meu esposo, ele teve o Braulio, ele teve um problema muito sério, né, ele teve um câncer, um carcinoma maligno no lábio, né, lábio inferior. Então esse câncer, ele precisou retirar 90% do lábio. Então, para ele voltar para o mercado de trabalho, foi bem complicado, né. Então ele voltou, ele foi para reabilitação, teve todo o processo, uma reabilitação para voltar para o mercado de trabalho. E nesse meio tempo, ele operou em julho, em setembro a gente casou. Então, quando a gente entrou, ficou em casa, né? Eu trabalhando, ele fazendo um treinamento de curso que o INSS na época passava. Ele fez essa reabilitação, mas o salário era muito baixo. Então, para sustentar uma família já era difícil. Em menos de um ano, nós tivemos a nossa filha, a Manuela, e nesse período ele ainda estava recebendo um salário muito pouco e eu ainda trabalhando. Manuela nasceu, então não tinha como ele manter a casa e eu trabalhar fora, pagar uma babá. Não existia essa possibilidade, porque o salário era muito baixo. Então eu falei, vou ficar em casa. Fizemos um acordo de eu ficar em casa cuidando das crianças e a partir daí ele continuava trabalhando e a gente sustentando a família. Eu vi que não dava, não daria para isso acontecer. Porque era muito difícil. Aí eu falei, eu preciso encontrar uma possibilidade de ajudar ele em casa. Aí, fui fazer bolo de pote em casa.
Comecei a fazer bolo de pote, vendi um pouquinho. Não era um dinheiro muito bom, mas ajudava em alguma coisa. Qualquer coisa que entrava era muito. Aí engravidei novamente. Manuela, com 5 meses, engravidei do Miguel. Miguel Tonácio, meu bebê também, que hoje é um bebê que tem 8 anos de idade. Aí, o que que eu fiz? Continuei vendendo bolo de pote. Eu falei, agora eu vou vender de porta em porta. Talvez isso ajude, né? Talvez as pessoas comprem com mais facilidade. Comecei a vender bolo de pote de porta em porta. Minha filha, a barriga grande, andando, sol quente, batendo nas portas para Nossa. vender bolo, aquele bolo quente, sabe? Porque não tinha como gelar. Eu levava numa Uma caixa térmica, térmica. mas eu Não acredito que manter. não tinha como manter, porque o sol era quente. Sim. Aí, no sábado, meu esposo ia comigo para me ajudar. Aí, o que que aconteceu? Miguel nasceu. Aí eu falei, vou colocar numa barraca os meus docinhos na frente da minha casa, pode ser que dê mais certo, porque eu tenho que trabalhar. E o pouquinho que entrava já não era o suficiente, mas ajudava em alguma coisa. Aí, minha filha, Miguel nasceu. Miguel, com 2 mesinhos, coloquei ele numa cadeirinha dentro da minha barraquinha. Consegui comprar a barraca, peguei o cartão emprestado, inclusive, com a minha tia. Peguei o cartão emprestado com a minha tia, parcelei. Aí eu fui vender os meus docinhos na barraca. Gente, Manuela ficava sentadinha e Miguel, bebezinho, às vezes os clientes pegavam ele no colo e para me servir. Aham. Olha, Que que história, né? história, tá? E assim, a minha chave virou mesmo quando eu tentei voltar para o mercado de trabalho. Porque eu vi que aquilo ali não daria. Falei, gente, eu preciso voltar. Aí eu comecei a colocar currículo, até que uma empresa muito grande me chamou. Aí eles já estavam um pouquinho maiores, né? Uma empresa grande aqui do estado me chamou. Aí eu fui fazer entrevista, passei em todas as fases, né? Eu falei, eu vou entrar, com certeza. Eu tenho mais de 9 anos de mercado de atendimento. Então eu vou conseguir, vai dar certo. Filha, passei em todas as etapas. Na última etapa, eles perguntaram sobre os filhos, como é que a gente fazia, né? Aí eu falei, tenho 2 filhos pequenos. A minha mãe ficaria com eles e tal. Expliquei. Eles falaram, tudo bem. No outro dia nem me ligaram. Porque a gente Nossa. entende que o mercado de trabalho é complicado na questão por causa dos filhos, né? Porque Sim, quando você tem filhos, a Precisa empresa vai optar. sair. A empresa com certeza. sempre vai optar por uma Quem não pessoa que não tem. tem. Uhum, Então, eu enfrentei verdade. essa dificuldade. No dia que eu levei um não, no outro dia, peguei uma câmera, um celular e comecei a gravar minha filha. A minha filha sempre teve uma facilidade muito grande de falar. Ela fala muito bem. Então eu falei, olha, já que vou fazer o seguinte, vou fazer para Deus agora. Já que eu não tô conseguindo nada, eu vou fazer para Deus. Aí eu abri o Leiturinhas da Manu. Não era Leiturinhas da Manu ainda. Foi Leiturinhas da Manu, eu acho que eu abri? Foi, já abri Foi. com Leiturinhas da Manu. Aí coloquei o Instagram Leiturinhas da Manu e fazia um vídeo de 1 minuto por dia, da Manu falando. Aí eu fazia um roteirinho para ela, da Bíblia, né? Aham. Pegava um versículo bíblico e colocava para ela falar. Ela falava tudo sem gaguejar nem nada. Se você ver o vídeo dela, você vai ficar impactada. Aí eu subi um vídeo dela. No primeiro foi muito bom, as pessoas começaram a curtir. No terceiro foi muito bom. No quarto foi muito bom e já começou as visualizações muito boas no Instagram. Aí eu falei, caraca, que legal. Aí eu resolvi, a gente faz muito devocional, né? A gente é cristão, né? Então a gente tem Prática. essa prática de fazer devocional com as crianças em casa. Então eu fazia devocional com eles, mas eu percebia que era mais difícil para eles entenderem. Eu falei, vou fazer um desenho para eles colorir e o versículo para eles entender a mensagem que eu quero passar. Fiz essa apostila de colorir. Filha, fiz essa apostila de colorir. Postei na internet. Veio um monte de gente querendo comprar a Querendo. apostila. Aí eu falei, nossa, que legal. Eu acho que eu vou fazer um outro. Aí as pessoas começaram a perguntar: ah, você faz outra coisa? Ah, você faz outro material? Aí eu falei, ai, não faço, mas você precisa para quando? Aí eles começaram a pedir. Aí eu entrei numa mentoria para tentar fazer tráfego pago. Falei, se essas pessoas gostaram eu postando no orgânico, pode ser que as pessoas gostem. Aham. Se eu subir essa campanha, pode ser que seja muito legal. Foi eu entrar
entrar numa mentoria. Mas antes disso, meu esposo já tinha gastado muito com mentorias pra mim, não tinha dado nada certo. Não tinha dado nada certo, tadinho. Investir em mim, mesmo sem condições, ele sempre investiu em mim. Sempre. E eu acho que ele sempre teve certeza que uma hora daria certo. Acreditar muito, né? Eu já ia falar, é muito bom quando a gente tem alguém que acredita na gente, assim, É. porque Um às vezes até a parceiro, né? gente dá Aham. uma Desacreditada, né? desacreditada. Sim, mas a chave virou aí, quando eu recebi um não. Um não que, olha, não vai dar e tal, a gente tá procurando alguém e tal, assim, assim, nesse cenário. Não era o meu cenário, porque eu tinha 2 filhos. Então, a minha chave virou aí. Quando eu recebi um não, assim, foi o último não de uma empresa de voltar pra CLT. Que aí eu É. abri o Leiturinhas. Querendo ou não, né, a gente que tem filho, de fato, o mercado de trabalho, entre uma opção de uma pessoa, de um profissional que não tem filho, por uma profissional que tem filho, gera um impacto muito grande, né? Ah, mas tá, vai deixar com a avó. E Mas, se passar e se passar mal? Passar mal? E se a mal. avó não estiver Sim, disponível? Ela vai ter que faltar trabalho. isso. Então, Ele vai sempre pensar nesse lado. sim, Vai sempre exatamente. olhar pra esse lado. E você falou um pouco aí da virada de chave. E da mentoria, né, a qual o seu esposo investiu muito em você, o Aham, Braulio, né, que tá aí com você nessa sim. jornada, tá aqui com a gente também, assistindo, acompanhando a esposa, no ao vivo. Mas antes dessa mentoria, dessa última mentoria, que foi de fato a mentoria que te fez, te impulsionou a alavancar o seu negócio. O processo que você viveu ali, investindo em várias mentorias, o que que você diria para essas pessoas que tentaram uma vez, tentaram 2 vezes, Não não deu certo, conseguiram. Isso é muito de importante. persistência? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, assim. Olha, Constância é mesmo, assim. muito importante falar sobre isso. Por quê? Todos os treinamentos que eu fiz para trabalhar no mercado digital, ai, não deu certo e tal. Não quer dizer que não deu certo. A questão é que todo treinamento que você entra, seja qualquer treinamento, você vai aprender alguma coisa se você estudou. Talvez você não vai conseguir alavancar no cenário que você quer no momento, mas alguma coisa você vai precisar aprender. Ou você não estudou o suficiente, ou alguma coisa aconteceu ali. Isso tudo é referente a você. Porque o que acontece? Eu entrei em várias mentorias. Tudo eu aprendi alguma coisa. Não para o cenário que eu estava procurando no momento. Porque eu não tinha produto final. O que adiantava eu entrei nas mentorias, eu fiz alguns treinamentos, mas eu não tinha um produto para passar. É como se eu tô ali na internet falando, 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 mas beleza, você vai vender o quê? O que você tem para vender? Eu não tinha nada para vender. Você tá entendendo? Então, logo nesse período de aprendizado foi muito aprendizado. Eu aprendi muito, mas eu não coloquei em prática a questão de criar um produto para poder vender. Quando eu tinha um produto que foi a apostila do Leiturinhas da Manu, gente, sabe qual é o valor da apostila que eu vendi? Era para me ter trago pelo menos uma apostila para vocês verem a apostila. Gente, na apostila de R$ 5,70. Hoje nós trabalhamos com produtos low tickets, né? Produto de baixo ticket, valor baixo. Então, a gente ganha muito no volume, no volume. Então, é um valor de 5,70. Quem falaria que daria certo você vender um produtinho de 5,70? 5,70? Você vai ali na padaria, você compra um valor de 5,70, mas aí vende 10 produtos de 5,70. Vende 30, vende 100 por dia de 5,70. Vende 150, vende 400 por dia de Rapaz, é uma 5,70. diferença. Então, as pessoas, elas colocam, eu preciso vender alguma coisa. Aí coloca, tem que vender no mínimo de 497, senão você não vai dar certo na internet. Não é sobre isso, é sobre você acertar ali o produto e fazer ele vender. Então, para essas pessoas que entram num treinamento, entra em alguma coisa e não dá certo, analisa primeiramente a sua constância. Veja se você não precisa mudar algo em você. Sua dedicação. A sua dedicação, porque muitas vezes hoje a gente tem um treinamento chamado de Strava também, né? Eh, a gente analisa os alunos. Muitos alunos, eles entram sem saber nada. Sem saber, entra do zero. Você presta consultoria também? Hoje nós temos um treinamento chamado Destrava. É um Que legal. treinamento para quem quer trabalhar na internet. Hoje nós temos uma parceria com o Gladys e a Cibele. A Cibele é do jeito professora de ser. A gente resolveu unir forças para poder criar um treinamento para ajudar outras pessoas. Porque assim como eu, que não tinha... Eu fui na raça, eu não tinha ninguém para poder me ajudar. Entendeu? Eu falei, vamos colocar isso num papel, num treinamento para ajudar pessoas que Nossa. querem também. Até porque, posso falar uma coisa para você?
Eu sei o que é ser mãe. O que é ser mãe, que não tem condições para poder comprar o que o seu filho. Não o que o seu filho quer, porque isso é muito fácil, né? Poxa, meu filho queria isso. Eu não tenho condições de dar uma bicicleta pro meu filho. Não é sobre bicicleta. É sobre você não ter o básico pro seu filho. Então, o Destrava foi criado com base nisso, com base nas mães que não têm condições financeiras para poder arcar com os custos em casa, às vezes uma mãe solteira que tem que cuidar do filho, cuidar da casa, trabalhar. Então, o Destrava é isso, você tá entendendo? Então, a gente colocou isso no papel, colocou isso num treinamento para poder ajudar as mães que não têm condições. Não só mães, mas todo mundo que quer começar na internet a e assim como a gente começou, mas aí com o treinamento a pessoa vai no certo, né? Ela começa hoje, amanhã ela já tem um retorno. Que legal. E como que as pessoas conseguem ter acesso a isso? Hoje Quem ela não precisa, as cons... mães precisam, Hoje no ela caso. não consegue entrar no treinamento de Strava, porque Ah, ele tá fechado para entrar, porque a gente tem Já uma atingiu o turma, limite, a né? gente atingiu o limite, a gente tem uma turma grande já, então a gente está reestruturando o Destrava para poder voltar a abrir turma. Então, entendi. pode seguir também o Destrava que nós temos lá, pode seguir nosso Instagram, né? E também o Destrava, que quando abrir novas turmas a gente vai falar também. E qual é o Instagram do Leitorinho de Manu? Leiturinhas da Manu, underline. Underline. Leiturinhas da Manu, underline. Eu achei interessante, ela falou um pouco do Destrava, né? A comunidade que ela tem hoje, né? Mentoria. Para você ver, né? Ela teve que ir atrás e aprender tudo do zero, Sim, buscar, tudo do zero. investir, querendo ou não, né? Você tem um custo ali que o marido dela investiu nela em Investiu. conhecimento e pagou uma, não deu certo, pagou outra. E a visão dela de servir, de ajudar outras mulheres, mães, sabe, a conseguir aprender e já com uma informação, porque ela vai ser a mentora, ela vai passar as A informações. gente vai direcionar Já Sim, tendo tudo. então esse aquele ato de processo que servir, você teve que passar sozinha, Isso você já vai aí. ajudar as pessoas a a não caminhar precisar sozinho. passar por esse Isso. processo mais doloroso. E Então, vocês assim, viram que não foi... Que eu não acertei de cara numa coisa. sim, Eu não acertei de cara. Muitas Você pessoas... persistiu, de É fato. muita persistência. Muitas pessoas começam, iniciam qualquer coisa na vida. Ah, não é na internet. Ah, vou ser uma neodesign. Eu vou trabalhar como cabeleireira agora. A pessoa, ela quer dar certo logo. de Não imediato. existe isso, gente. Se você não persistir, eu acredito que precisa mesmo ter essa dificuldade. Sabe por quê? Porque lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar, cara, eu não vou desistir mesmo. Se tá difícil agora, porque, gente, empreender... Você vai ter uma fase muito boa. Lá, quando você estiver lá na frente, muito bom, vai ter uma fase que você vai falar, cara, não dá mais, eu vou precisar desistir. Não, mas aí você vai olhar para sua história e você vai falar, cara, não tem lógica eu desistir. Não tem lógica. Olha por tudo que eu passei. Então, a persistência, a constância, ela precisa fazer parte de quem quer fazer alguma coisa na internet, seja ele qualquer coisa, gente, na internet, ser empreendedor em qualquer área. Então, não desistir. Eu falo muito que eu não tenho opção de desistir. Quando você coloca na sua cabeça que você não tem opção de desistir, você não vai desistir, independente das circunstâncias que está à sua volta, entendeu? Então, a persistência, ela faz parte. Não é você começar hoje e amanhã dar certo. É você começar hoje, dar errado amanhã, você continuar. Deu errado amanhã de novo e você continuar. Vai dar errado amanhã de novo. Pode ser que dê errado durante 6, 7, 8 meses e você continuar. Isso é persistência. É você persistir mesmo dando errado. E você falar, cara, vai dar certo. Se uma pessoa, é isso que eu coloquei na minha cabeça. Se uma pessoa deu certo, eu vou dar certo também. Porque comigo vai ser Por que diferente, que né? comigo vai ser diferente? É Eu vou isso aí. fazer, eu vou fazer isso dar certo. É eu que vou fazer isso dar certo, sabe? Então, a gente coloca Deus na frente. É o que a gente sempre fala lá em casa. É a gente colocar o pé e Deus colocar o chão. E a gente tá vivendo muito isso. Eu tô vivendo Ah, muito isso. Primeiro eu vou dar o passo. É Deus vai isso! colocar o chão, E é eu, acreditar, perder o medo e ir. É isso. Cara, quando a Nai me chamou, ela falou assim, eu tô vendo que você quer movimentar na internet, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Nai, eu quero, mas o que eu não sei ainda. Ela começa. Só começa, Só só começa, vai. só vai. Começa que depois E começa, vai gente, não fluindo. esperando que você está muito boa. Você tem que começar de Nossa, eu qualquer tenho esse jeito, só problema. vai, Que eu meu quero amor. ficar, Vai. nossa, eu tenho preguiça. E eu, Não eu paga tenho preguiça. boleto. Eu falo assim, eu vou postar, porque eu quero movimentar. Eu quero ser empreendedora em algum momento da minha vida. Eu só não sei Aham. no que ainda que eu tô procurando. Mas
Eu posto. Aí eu tô postando, e às vezes, nossa, não tá bom. Nossa, não tá bom. Nossa, não tá bom. E Não, aquela cobrança cobrança. pessoal mesma, nossa, não tá bom. Aí eu já desisto. A Eu já internet paro hoje. assim, eu falei, ai, eu É. tenho que melhorar, eu procuro. Aí já É, começa a dar aquele, E outra, posso falar uma aproveitando esse coisa? gancho da Ah. internet, fala um pouquinho também sobre isso, sobre a sociedade, sobre porque parece esse que, medo, igual ela parece que dá uma trava que a gente trava, fala né? assim, Ai, meu Deus, nossa, não será que vai tá tá bom, não bom? tá bom, não tá Posso bom. falar uma coisa? Se você for olhar os players mais renomados na internet hoje, eles não fazem nada bem feito, organizadinho, tudo direitinho. As pessoas querem ver a sua vida real. O que você está fazendo? Não precisa ser organizada. A gente é assim, a gente é do jeito que a gente é. Como é que você é na sua vida? Então é isso que você precisa mostrar. As coisas muito roteirizadas, muito Aí eu já tenho, tipo assim, não sei se eu organizadinhas. tenho muita coisa. Não, ó, posso falar uma coisa pra você? Se você quer começar na internet, perfeccionismo não é o que você tem que seguir agora. Porque as pessoas, elas não querem ver isso. Elas querem ver o copo que você tá mexendo, você tá colocando as coisas fora do lugar ali, como que faz pra poder fazer isso aqui. Elas querem saber como você fez aquilo. Os bastidores, Os né? Os bastidores. bastidores. Você tá Meu entendendo? Deus. Como é muito organizadinho, as pessoas não querem saber do organizado. Você vê que se você for gravar um Reels, por exemplo, o Reels, você vê que tem muito Reels que bate milhões de visualizações, é aqueles das mulheres organizando a casa, limpando, lavando. Não sei se vocês acompanham, eu gosto muito Aham. de Ah, ver. eu tenho também. Gente, as pessoas não estão preocupadas com as coisas organizadinhas, elas querem ver a sua vida real. Então é isso. O que você for propor a fazer, se propõe a fazer bem feito, obviamente, mas não espere estar muito bom para começar. Começa de qualquer forma, com o que você tem. Eu não tenho um celular legal. Faz do jeito que você tá, meu amor. Faz do jeito que você tiver. Com o que você tem. Quando você tiver, aí você faz melhor. Entendeu? E eh, sobre isso, né, sobre essa questão, eu comecei a fazer nos videozinhos da Manu, porque eu via muitas pessoas gravando assim. Eu tinha vergonha de gravar na internet. Eu tenho muita vergonha de aparecer, tinha, né? Mas eu vi, gente, quem paga minhas contas? Eu tô passando necessidade aqui em casa, quem tá sabendo disso mesmo? Alguém vai me dar alguma coisa? Então, meu amor, só se joga. Ninguém vai A pagar suas necessidade. contas, a necessidade é sua. O que você precisa fazer agora? Se tem alguém fazendo, é porque tá dando certo, então faz. Você falou sobre seu marido trabalhava fora, né? Seu Uhum. esposo. E aí você ficava em casa por conta dos filhos, da Sim. casa e, né, tinha um negócio ali para poder agregar na vida da sua família, né, financeiramente. E em qual momento que né, o seu marido ele viu assim, opa, tá acontecendo? Em qual Ah! momento que foi essa virada? Porque eu sei Isso. que hoje vocês dois ali com a empresa Sim, agora fazendo é a girar. gente. E como que foi isso? Mas posso falar uma coisa? Ah, Olha, quando eu fui comprar essa outra mentoria, o meu esposo, ele já falou: "Amor, não tenho condições, não dá pra mim". Aí realmente não tinha. Se eu não me engano, eu peguei cartão emprestado ou dinheiro emprestado pra começar a mentoria, Braulio? Dinheiro emprestado. Peguei dinheiro emprestado. A mentoria era 497. Aí eu peguei emprestado o dinheiro. Aí eu falei, gente, não tem como dar errado agora, Senhor. Eu preciso fazer isso dar certo, meu pai. E o Braulio, ele não tava assim, porque já não dava, gente. Imagina, ele investiu tanto, ele já, amor, não dá mais. Já deu, meu amor. E ele, amor, não tem como, vai dar certo dessa vez, porque agora eu tenho um material, eu tenho um produto final. Então, se as pessoas gostaram no orgânico, elas vão gostar agora. Eu só preciso saber o tráfego, porque eu tinha muita dificuldade. Gente, teve uma vez que eu tentei fazer um lançamento, porque eu fui confeiteira, né? Vendi docinhos. Aí depois vendi bolo de pote e tal. Vim pra casa pra poder ficar só com as crianças, porque eu tinha uma sociedade, eu desfiz a sociedade. Aí o que aconteceu? Precisei, voltei pra casa. Aí fiz toda essa questão. Aí eu falei, gente, eu preciso ir pra internet, já que eu não tô conseguindo fazer mais bolo, vou pra internet. Aí eu fui fazer uma mentoria para as confeiteiras. Eu queria falar com as confeiteiras, eu queria ensinar elas a vender nas ruas, igual eu fiz. Porque não tem como você fazer ensinar uma coisa que você nunca viveu. Então eu falei, como eu já vendi bolo de pote, eu quero ensinar as confeiteiras a como vender e a como organizar o financeiro delas. Aí, não deu certo também. Entrei em uma de fazer um lançamento e o gestor de tráfego me cobrou 5.000 reais para poder fazer um lançamento para mim. Gente, ele não me trouxe R$ 1. E, além disso, ele travou meu gerenciador todo.
Ai, olha, mas amém. Nossa. Foi um. Vocês estão vendo que, gente, pra dar certo, eu tive muitos nãos. Eu tive muitos nãos pro Leiturinhas dar certo. Então, aí. Qual foi a sua pergunta mesmo? Esqueci. É... A gente ia TDAH. Em qual A foi virada de chave do Braulio. Isso, do seu Aí, esposo. peguei emprestado. Sabe o que aconteceu? Eu subi a primeira campanha. Gente, entrei na mentoria, aprendi um pouquinho de tráfego, comecei a fazer o que eles mandou fazer no tráfego pago. Eu entrei nessa mentoria para aprender tráfego. Aí, subi a primeira campanha. Eu esqueci que eu subi aquela campanha. Aí, eu fui levar meu filho no futebol à noite. Aí eu voltando, eu falei, caraca, é mesmo olhar o WhatsApp. Vou ver se entrou alguém daquela campanha que eu subi do anúncio. Quando eu fui ver, tinha mais de 40 mensagens no WhatsApp. Eu falei, Braulio, amor, deu certo, deu certo. Eu mostrei pra ele. Aí ele falou, sério? Meu Deus. Mas era é 5,70 a apostila, né? Aí eu vendi pra mais ou menos umas 25 pessoas, amor. Eu vendi pra mais ou menos umas 25 pessoas, 5,70. Eu falei, meu Deus, eu vendi pra 25 pessoas com valor de 20 reais de investimento. Entrou 40 pessoas, 40 e poucas pessoas Aham. procurando a apostila. Aí eu falei, caraca, então se eu faço um produto maior, um valor maior, então pode ser que dá mais. Então, aí, pra mim, foi a virada de chave pra ele. Aham. Em 2 meses, saiu do trabalho com 2 meses, amor? Em 3 meses, Foi de setembro a dezembro. de setembro a dezembro, eu comecei a vender em setembro. Uma apostilinha. Ele saiu do trabalho já, porque não dava conta. Eu já tinha alguém pra me Pra ajudar. ajudar. Em dezembro, ele saiu do trabalho. E dezembro é tipo assim, quem vende em dezembro é Filha, eu fiquei. loucura. Foi loucura pra gente. Pra gente foi assim. Meu sonho era ter uma telinha, não sei se vocês viram, mercado digital tem muito disso. Aham. Quando você faz uma venda, apita um trim, Aham. uma... Aham. Só quem tá tentando vender na internet vai saber o que é isso. Gente, aí começou a apitar aquelas mensagens de venda. venda. Aham. Nossa, pra mim aquilo ali era o perfeito. Aí meu esposo começou a ver isso. Aí ele começou a ver, amor, não dá. Aí eu comecei a fazer 200 reais por dia. Pra mim, 200... Gente, 200 reais por dia. O que é 200 reais por dia? Ai, né? Pra muita gente é muita coisa. Mas tem gente que 200 reais por dia não é nada. Mas, gente, quando eu comecei a fazer 200 reais por dia... Aí eu falei, não. Amor, a quero gente mais. precisa eu já fazer ia alguma falar, coisa. quando que você teve esse... Nossa! Quando eu comecei a fazer 200 reais por Aí eu falei, dia. meu Deus. Opa, aí é o momento. Aí ele falou, não, a gente já precisa abrir um escritório. Aí eu já abri um escritório para me poder começar a fazer os lançamentos. Aí a gente foi muito assim, rápido de tudo. Eu comecei em setembro, em dezembro ele já falou, vou sair do trabalho. Em fevereiro eu já abri meu escritório. Aí em abril já ia abrir uma sociedade pra gente fazer um escritório maior com os amigos nossos. Então assim, foi tudo muito rápido. Aí tem a pizza. Posso falar agora sobre a pizza? Que eu sentei com esse casal de amigos nossos, que agora são nossos sócios no Destrava, na comunidade. Eles já trabalhavam na internet. Mas eles nunca falaram muita coisa sobre isso. A gente não tinha muito assim. Aí, eles chamaram a gente para conversar. Chamaram a gente na casa deles. Aí eles pediram uma pizza. E nessa pizza, gente, network é tudo, né? Network é tudo. Gente, a gente sentou na mesa e a gente começou a conversar. Eu falei pra eles que a gente estava começando na internet, vender PDFs e tal. Meu amor, eles começaram a falar algumas coisas. Foram chaves que foram Destravando destravadas ali, meu amor, que eu saí daquela pizza Cheia de ideia. cheia de ideias, e a gente foi colocando em prática, que mudou totalmente a nossa história também de vendas no low ticket. Então, assim, hoje a gente é sócios, a gente é sócio na comunidade Strava, e que mudou, a pizza mudou totalmente o nosso cenário, né? Então, estamos aí na caminhada juntos. Eu vi que você Perfeito. falou muito sobre família ali. Tipo, você teve que cuidar das 2 crianças pequenas. Sim. Teve que grávida, anda no sol quente e tudo. O que isso foi pra você? O que isso representa pra você? Tipo, de você falar assim, caraca, olha onde eu passei, olha onde eu tô. É. O que aquilo ali Hum. impactou pra você, assim? Eu também tô olhando, É, gente, lágrima tá cheia de ficando aqui também. lágrimas. O que isso... Qual é o impacto disso pra você hoje? Como você vê a sua família? Minha linda. A minha família é tudo pra mim, é tudo. E eu acredito que a gente precisa ter um porquê pra tudo. Por que que eu comecei? Por que que eu sempre fui essa pessoa de correr atrás? Por quê?
Porque a Manuela e o Miguel são tudo pra mim. Os meus filhos são tudo pra mim hoje. E se eu tô aqui hoje, se tenho leiturinhas da Manu, é porque eu tinha um porquê. Por quê? Por que que você quer começar na internet? Por que que você quer fazer o que você vai fazer? E isso vai fazer você ter sucesso lá na frente. Porque é por isso que eu não desisti, entendeu? A, a Manuela e o Miguel são minha vida, né? Então, eh, hoje é tudo por causa deles. E eu posso falar uma coisa pra vocês? Cara, nessa caminhada você vai encontrar todo tipo de pessoas, né? Você vai encontrar pessoas que vão fazer você, caraca, vamos lá, vamos pra frente, é isso mesmo. Eu vou fazer, você vai encontrar pessoas que vai falar, o que que você tá fazendo? Que É, loucura. Gente, o que que você tá fazendo na internet? Minha filha, você tá fazendo uma live? Que live é essa? Você tá entendendo? Vai encontrar pessoas de todos os tipos. Pessoas que estão próximas de você, que vai fazer você parar e não continuar. E vai ter pessoas que vai falar, cara, eu tô com você, você vai conseguir. Continua. é muito bom quando a gente tem É esse tipo muito, de muito gente, bom. assim, É perto da muito gente. bom. Sabe por quê? Porque não que essas pessoas vão fazer você mudar a sua ideia e tal, mas é muito bom você ter alguém assim do seu lado, você tá entendendo? E eu tive muitas pessoas também, você tá entendendo? E hoje, olhando pra trás, vendo a Manuela e Miguel, eu consigo olhar pra trás. Eu não quero esquecer de onde eu vim, do que aconteceu na minha vida, do cenário que aconteceu na minha vida, pra eu estar aqui, até aqui hoje. Porque isso vai fazer eu não. Eu sempre lembrar, sabe? Hoje, pra mim, ter os meus filhos, eu poder colocar os meus filhos na escola que eu sempre sonhei, que eles sempre sonharam em ter, dar o melhor pra eles. Então, pra mim, isso não tem preço. Entendeu? E não é só sobre dinheiro, tá, gente? Porque é muito bom financeiramente você estar bem. Mas pra mim, você ter como servir da melhor forma, não só a minha casa, os meus filhos, mas as pessoas que estão em minha volta, porque se eu vencer, as pessoas à minha volta também vão vencer, entendeu? Então não é só sobre mim. É Vo- sobre o que as pessoas que estão em minha volta, sobre o que eu for me propor a fazer. Você falando sobre, não só sobre você, como você acha que os seus filhos te veem hoje? Com Ai, tudo que você já passou, assim, e acredito que... Eles têm quantos anos? Eu tô A perguntando, mas eu não Manu, perguntei a quantos Manu anos eles têm. faz 10 agora e o Miguel faz 9. Miguel tem 8, Manu tem 9. Querendo ou não, a Manu também trabalha junto, A né? Manu trabalha com a gente, trabalha assim, né? Hoje ela não grava mais os videozinhos dela, né? Mas ela amava gravar os vídeos e mas hoje ela faz também ainda. Ela tira umas fotos de alguns materiais, eu tiro foto deles com alguns materiais com a gente. Hoje a gente gravou um material de manhã, aí eles precisavam estar. E eles tiraram foto com a gente, mas eles amam Eles isso. curtem isso. Eles Eu amam. ia falar, Querendo ou não, é dinâmico, né? eu tenho É, uma, gostoso. uma de 11 anos. Mas ela é muito tímida, assim. Aham. Se você vê ela pessoalmente, ela é muito tímida. Mas dá uma câmera pra ela pra você ver. Ela fala Minha bem? filha, Amo. esquece. Super Ela bem vem. Nossa, Se, criança. que se bom. você dá uma caneta pra ela aqui, ó, fala vende. Ela vende. É. Então E tira o ela melhor fala não sei o dela. quê, não sei o quê, não sei o A- quê. isso que eu queria tirar o melhor da Manu. Eu vi que ela tinha uma desenvoltura muito grande pra falar. Ela puxou muito o pai dela. Eu não acho que eu falo muito bem, mas eu acho que ela puxou mais o pai dela nessa questão de falar muito bem. Eu falei, gente, já que a Manuela fala muito bem, eu vou tentar direcionar ela nisso. E vamos embora, Manu, vamos tentar. Eu fiz o primeiro videozinho e deu muito certo. Eu falei, vou postar assim mesmo. E deu muitas visualizações no primeiro. Então eu falei, Manu, vamos. Você gostou, Manu? Ela, mãe, eu amei, eu quero fazer mais. Aí, às vezes, ela pegava o meu celular e ela mesma fazia, né? Mas aí eu comecei a fazer um roteirinho pra ela. Eu não precisava falar. Eu falava uma vez, ela já gravava e falava tudo. Nasceu Era pra muito isso, né? legal. Do podcast também, ué. Nossa, pois você é. vai ter de ver. Ela ia amar falar. Dá uma pausazinha rapidinho para falar de um patrocinador, né? Confiança Corretora. Confiança Corretora é uma consultoria parceira que oferece soluções estratégicas em benefícios como plano de saúde, vale-refeição e revisão tributária. Com foco no cliente, entrega um atendimento de excelência, simplificando processos complexos por meio de diagnósticos consultivos claros e eficientes. Né? Nosso cliente lá, muito parceiro, muito querido, né? E com certeza a Confiança Corretora é de confiança.
Darlene, a gente sabe que a Darlene Bebiano, além de ser uma mãe incrível, né, uma ótima esposa, é uma mulher de muita fé também, né? Ah, sim. A gente sabe, eu sei, né? Eu conheço a história, como eu falei, da Darlene, que desde lá do início, quando não tinha nada, quando, né, passava ali por aquela dificuldade, que só às vezes você sabia, você e sua família sabia, você sempre foi uma mulher de muita fé, uma mulher positiva, que sempre andava como? Não era porque vivia ali no simples, ela sempre Ah, eu se vi vestia isso. muito bem, Eu sempre vi isso ela falando. muito bem arrumada. Então ela já passava uma vibe assim de uma mulher Poderosa. rica, poderosa. Ai, meu Deus. Mesmo que Chamou naquele pro universo, momento. Jogou e foi. Como que Ô, é isso? Como gente. que. E assim, eu imagino que ver uma pessoa, por exemplo, que era muito simples financeiramente, mas que se vestia bem, que as pessoas julgavam, que as pessoas falavam. E assim, viver por esse processo, sabe? Quando ninguém acreditava, quando as pessoas de repente. Caramba, por que ela tá andando assim? Aham. A sociedade é assim, as redes sociais são Sim. assim, né? A gente sabe. É. Então, como é que é isso pra você? Sempre ter fé, acreditar, ser positiva, por mais que tava tudo caindo, O assim. cenário O não era cenário, favorável mesmo. tem uma figurinha que Enganava o mostra inimigo. a explosão Isso, atrás, a é. explosão atrás, e ela assim, né, toda felizinha. Toda- Como Gente, é que é? aquela Positiva. explosão atrás. Isso, e você... Gente, posso falar uma coisa com vocês? Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Eu sempre tive, né? Então, pra mim, me arrumar assim, eu me arrumava forçada, assim, mas eu sempre. Olha o que, olha a cabeça da pessoa. Eu não sei se tem alguém que pensa dessa forma. Não sei se era só comigo, mas eu tinha uma dificuldade muito grande quanto a isso. Porque eu sempre fui de colocar cabelo assim, eu sempre fui me arrumar muito bem. Às vezes eu tô com cabelo assim, às vezes eu tô com cabelo cacheado, às vezes eu tô com rabo de cavalo e tal. E eu pensava, meu Deus, será que as pessoas. Como que as pessoas vão me enxergar? Será que elas vão achar que eu tô querendo me amostrar? Será Nossa. será que se eu me arrumar e colocar esse tipo de roupa, será que as pessoas vão achar que eu tô querendo me amostrar mais, sei lá. Olha isso. Gente, isso é um bloqueio gigantesco na sua mente. Isso é um bloqueio gigantesco porque você está fadada a ir pela opinião do outro. outros. Não, na verdade, nem pela opinião, porque ninguém te falou nada. Você está indo pelo que você acha que o outro está pensando sobre você. Quando eu analisei e falei, cara, não tá legal isso. Eu preciso mudar imediatamente esse pensamento. Por quê? Porque eu não tô nem aí pro que o outro vai pensar sobre mim. O que eu quero pra minha vida? Você sempre vai ter uma opinião sobre alguém. Sim. O outro sempre vai ter opinião sobre você. Importa pra você a opinião dele? Então, foi pensando nisso, destravando a minha mente pra isso, que eu falei, cara, não é porque eu sou pobre que eu preciso me vestir como tal. Ai, né? Vamos dar uma enganada no inimigo aí? Porque não dá. Então, eu comecei a me arrumar muito melhor, sabe? Não que eu tinha, tá, gente? A gente Eu tenho uma não que amiga eu tinha Fernanda, condições. ela manda assim, ela me mandou até um reels esses dias. Eu saindo de casa toda poderosa. Aham. O saldo na conta, 5 centavos. Tem nem de onde tirar mais. Saldo Você tem, R$5. E o engraçado, ela Mas simplesmente... a beleza não pode tem que estar Nossa, lá. Ela jogou pro vida. universo. Joguei. E o universo devolveu. Então, assim, eu vejo, como eu falei, né? Quando eu citei a Darlene, uma mulher de fé, sempre positiva, que por mais que ali na dificuldade financeira, né, que ela vivia na dela, visivelmente era uma mulher feliz, positiva, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou Isso chegar mesmo. lá. E isso, querendo ou E não, confiando, né? Sempre confiando. no que Deus tinha pra nós. Porque eu penso assim, nós somos filhos dele. Eu sou filha de Deus. Então, por que que eu vou viver... Ah, Manu! Por que que eu vou viver do pouco? Eu não preciso viver do pouco. Senhor, eu não mereço. Eu me coloco na situação que eu não mereço mesmo, sabe? Mas a graça do Senhor, ela me alcançou. Assim como alcançou você, alcançou a Nayara, alcançou a pessoa que está assistindo a gente agora. Então, por que já está na nossa mesa? Deus já disponibilizou para você. Ele já deu para você, é de graça.
Por que que você não alcança? Por que que você não vai lá e pega? Pega, amor. Ele já te deu. Você tá entendendo? E quando eu falo isso, pega, é você se propor a fazer o que tem que ser feito, independente de como você vai fazer, meu amor. Faça. Você tá entendendo? Deus já te deu. Quando você fala assim, fé é isso, é você acreditar Acreditar. mesmo o cenário tá todo caótico, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Deus está no negócio. Quando eu tenho certeza que Deus está no negócio, amor, independente do que aconteça. A cura do câncer do meu esposo foi assim. O cenário, os médicos, toda vez que a gente ia no médico, eles falavam que, Braulio, olha, sua situação é muito grave. O câncer que você tá é 90%, tomou 90% do seu lábio. Para um menino de 18 anos, 17 anos, né, Braulio, que você tinha? 17 anos. Eu acompanhei todo esse processo porque foi eu que iniciei todo o processo de médico. Eu que marquei a primeira consulta, o primeiro médico dele. Então, o cenário foi... Ah, a telinha! Essa ali é a telinha que é o meu sonho. R$ 8,90, R$ 3,00, R$ 6,90, tá vendo? Essa é a apostila, a primeira apostila. Aí, ó. O cenário da saúde do Braulio era muito grave, tá? É um câncer raro, no lábio de um menino de 17 anos, ele retirou 90% do lábio. Esvaziou o pescoço, porque ele precisou abrir o pescoço de fora a fora e tirou 15 nódulos. Tirou 15 Nossa. nódulos. E nenhum enraizado. Mas sabe por que não estava enraizado? Porque a gente tinha fé que Deus já tinha curado. Você tá entendendo? Então, a fé é a certeza de que o cenário tá péssimo, mas eu tenho certeza que Deus entrou no negócio, que vai dar certo. Você tá entendendo? Então, assim, não é sobre mim, não é sobre o Braulio, é sobre o que Deus pode fazer, independente do cenário. É quando o cenário está totalmente ruim, não tem nada que poderia dar certo ali, é ali que Deus entra. Como hoje a gente vê muita gente assim que, tipo, eu vou colocar assim, não é usar Deus, mas eu vou colocar como usar Deus. Quando você tá difícil, você tá ali, vá atrás de Deus. E quando tudo tá melhorando, vai abrindo mão. Como que você hoje diz que conseguiu manter esse propósito, os valores cristãos? Porque a gente vê que você continua, mesmo sua vida melhorando, né? De fato, Aham. melhorando, você continua ali com aquela fé, com perseverança, com acreditar cristão. Porque a gente vê muito que, às vezes, Na eu luta, na julgo assim, eu tô dificuldade. falando, mas até eu, às vezes, a gente tá, tipo assim, tá na dificuldade. Aham. Vou lá. Aí tá melhor, tô mais Aham. relaxada em Sim. questão divina, vou colocar assim. Aham. E hoje a gente vê que mesmo melhorando, você continua ali com essa perseverança, com essa fé. O que te manteve firme 100% ali pra não mudar. Se eu for colocar em uma palavra, o nome é prioridade. Prioridade. E a certeza de que eu não estou aqui à toa. Eu tenho certeza de que Deus me trouxe à vida por um motivo. Eu acho que seria uma ingratidão da minha parte simplesmente viver por mim mesma. Você tá entendendo? Sendo que o criador da minha vida, que é Deus, que me deu a vida 2 vezes, porque eu tive quando pequena, eu literalmente, eu perdi a vida, né? Deus me deu ela de novo. Eu não vim à toa aqui. Você tá entendendo? Eu vim para servir. Eu tô aqui porque eu tenho que servir. Jesus, com tudo, ele tinha tudo, ele se desfez a sua glória para poder descer aqui, para viver e servir as pessoas, porque eu, Darlene, não faria isso. Você tá entendendo? Não é sobre mim, não é sobre dinheiro. Tudo que eu alcancei hoje sobre faturamento, por mim eu não falaria nem sobre faturamento. Porque não é sobre mim, não é sobre o dinheiro, entendeu? O Leiturinhas da Manu hoje, ele é uma missão. Ele é uma missão. E se não for por isso, eu não precisa existir. Porque se eu estou aqui hoje é porque Deus me... É tudo por causa dele. É tudo por Legal, ele, legal. pra ele e por causa dele. Você tá entendendo? Por que eu faria diferente? A minha vida é totalmente voltada para exaltar o nome do meu Deus. Porque se não for para ele, eu não vou existir. Você tá entendendo? Então, quando eu tenho uma certeza do que eu sou, de quem eu sou e para
porque eu vim, porque eu estou aqui, tudo na minha vida se baseia nisso. Você tá entendendo? Então, o meu negócio é para servir alguém. Legal. E A minha essa família é para servir alguém. E se eu sirvo uma igreja, a igreja precisa estar servindo, a gente precisa estar servindo. Então, se não for para isso, para que eu tô aqui? Você tá entendendo? é a identidade dela, né? É. A É, minha identidade é essa. Eu eu sei falo para que eu que vim. eu sempre, eu ouço a história da Darlene várias vezes, e todas as vezes eu me emociono. E assim, e é um prazer falar da Darlene para as pessoas, da história dela, né? É igual eu falo, quando você ouve ali pessoas crescerem profissionalmente, né? Melhorarem de vida, você vê ali na internet, você vê ali nas redes sociais, você vê alguém comentando, mas quando você vê alguém próximo de você e Muda a ver todo o chave. processo e quem ela é, eu sei que a identidade dela é essa, sabe? Então, assim, é como eu falei, é uma honra muito grande ter ela aqui com a gente, né? Ela ter aceitado estar aqui com a gente. E é muito difícil. É muito lindo a energia, né? Que ela tem, A de energia que ela fato. tem é maravilhosa. E sobre servir, ela fala muito sobre servir, e de fato ela transborda na vida das pessoas que estão ao redor dela. Eu sei que ela, né, tá abençoando através do trabalho dela muitas pessoas que estão na volta dela. E assim, eu falo para você, Darlene, que você merece conquistar tudo que você está conquistando. E Amém. eu sei que Deus tem muito ainda para fazer na sua família. Amém. A família dela é incrível, ela e o Braulio, assim, são pessoas extremamente abençoadas no sentido de estar perto deles já é uma grande, é uma energia surreal. Eles transbordam de fato, sabe? Seja sobre o negócio deles, seja sobre a palavra que eles trazem ali para agregar na nossa vida. É muito bom ter eles Você na tem vida da noção disso? gente. Você tem Eu noção não disso? Eu amo a vida dela, eu amo a vida da família dela. E sempre que eu tenho oportunidade de estar perto deles, eu quero celebrar junto com eles. Eu quero me alegrar junto com eles, com cada conquista, porque eu estava ali desde o início, eu sei o quanto eles são guerreiros, tudo que eles passaram, então é muito, muito bom para mim tê-los aqui com a gente. Então, Ó. basicamente é isso. Tá, eu queria perguntar. Você. Vai continuar? Fala do Bendita Pizza, nosso patrocinador queridíssimo. Nosso patrocinador Bendita Pizza. Nossa, gente, tudo que Eu acaba em pulei. pizza é, ó, Depois eu volto. maravilhoso. Ó, vamos lá. Bendita Pizza. Ele é nosso cliente da Space Conte. Sinônimo de sabor e tradição, localizado na avenida principal de Porto Canoa, na Avenida Brasília. A Bendita Pizza, ele abre todos os dias há mais de 6 anos, levando pizzas incríveis para a sua casa. Mais do que delivery, eles criam momentos inesquecíveis daqueles perfeitos de curtir com a família sem sair de casa. Faça o seu pedido, eles são abertos todos os dias. Pizza QR Code. Tem QR Code aqui. Uhum. Acessa bonitinho, do lado de lá. Isso. Do lado de cá. Ai, Do lado de cá, acesse. Pesquisa no iFood, vai achar. Pizza é sempre bom. Tudo que acaba em pizza vai dar bom. Maravilhoso. Pensa numa pizza Pensa na gostosa. pizza. Ela falou de uma pizza aqui, tá? É Vai verdade. dar Pensa bom. numa pizza gostosa. Tem o Tem, Desúltimo também, né? A gente deu uma pulada, mas a gente vai voltar aqui pro tem patrocínio. outro patrocinador? Isso. Você viveu um... Ah, não. Tem outro patrocinador. Temos outro daqui também. O Jeff. Jeff. Vou falar da Jeff. Sempre brinquinho. Ah. Peraí. Jeff. A Jeff é uma marca premium, né, que acompanha o homem em sua melhor versão, unindo estilo, autenticidade e inovação. Referência no mercado brasileiro, destaque-se pelo design autoral, qualidade e por transformar o calçado no protagonista de estilo masculino. A Jeff é o de tênis, né? Isso. Inclusive, eles Vitória. até limpam também. Tem um. Gente, Jeff, né? É uma marca aí bem conhecida em Vitória também, que tá assim. No mundo empresarial, empreendedores, empresários. Você vê um tênis da Jeff assim, você fala: inovação. caramba, Sim. é o tênis. E assim, é o nosso patrocinador aqui, a gente conhece. A gente tá com um convidado aqui também, tá falando assim, ó, atrás das câmeras, que é top. Então, super vale. Verdade. Aproveita, né? Tem um QR Code aqui também. Então, seja muito bem-vindo também a GFI, que está como patrocinador, que é Sim. uma marca incrível que vem crescendo cada vez mais também no mercado, né? Quem estiver assistindo, você vai garantir 10% Opa! em toda a loja. Não esquece de acessar, pelo amor de Deus.
É isso. Ô, É... Darlene, hoje, a gente já tá... Não, que manda. Não, gente, tem muito papo aí. É muito papo aqui, meu Deus. Tô à Mas eu vou vontade. perguntar, Tô ficando à o vontade. que você deixaria hoje? O que você deixaria para as mulheres que podem estar passando pelo que você passou, ou que tá pensando em investir, ou que tá pensando em ir nessa mesma trajetória? O que você sugerir? É uma sugestão Seu sua. conselho, É né? seu conselho. Conselho de amiga. Analisando o cenário, assim, se for olhar para o lado mulher, a gente já pensa, mulher trabalha, mãe, às vezes tem que dar conta da casa, da família, né, e tal. Eu sempre acho que a mulher, ela pode... Porque para sair de casa é um pouco difícil quando você tem filho, né? Ah, eu vou deixar com alguém. Qual é o meu pensamento sobre isso, né? É muito grande, é amplo demais falar sobre isso. Mas na nossa casa, o que a gente combinou, eu e o Braulio, né? A gente combinou porque a gente pensa muito sobre a questão dos nossos princípios. Quais são os princípios que eu quero ensinar para Manu e para o Miguel? O que eu quero que eles entendam logo no início da vida deles? Então, a gente fez uma coisa, falei, amor, a gente vai precisar, eu vou ficar em casa com as crianças, que é muito mais fácil, gastar com babá, gastar com dinheiro, a gente não teria condições. Mas, além disso, tem algo que o dinheiro não paga, que é o princípio ensinado ali, entendeu? Então, por exemplo, eu vou deixar as crianças numa casa que talvez não vai ensinar os princípios que eu quero que ensine para os meus filhos, entendeu? Então, aí eu falei, eu vou ficar em casa. Então, olhando no cenário da mãe que está em casa com a criança, que às vezes tem que deixar o filho na casa de alguém, você está entendendo? Olhar para o cenário dessa mãe, é justamente por isso que a gente criou a comunidade Strava. Porque a gente analisa o cenário que eu estive. Eu estive no cenário de ficar em casa, olhar para o armário e falar: nossa, vamos lá, hoje, Tem que mudar aqui. caraca, não tem muita coisa, sabe? Não que eu nunca passei fome, tá, gente? A gente nunca passou fome e tal. Mas a gente conseguia comprar o básico, né? Duas fraldas, era fralda, era biscoito, era frutas, era muito regrado, não dava muito. Então, olhando o cenário de uma mãe que está em casa com os filhos, ela, a internet seria a forma mais fácil dela começar. Porque todo mundo tem internet, tem um celular hoje. Dificilmente uma pessoa não tem internet em casa. Todo mundo tem energia, todo mundo tem internet em casa. Se não tem, tem a do vizinho. Ela começa com o que ela tem. Você tá entendendo? Então, mas eu não consigo comprar uma mentoria para começar na internet. Não compre, então. Você vai para o YouTube, você vai digitar lá e vai colocar o que você precisa para começar a vender na internet. E colocar em prática tudo que for proposto a você. Entendeu? Tem que ter uma coragem da sua parte também. Então, para as mulheres, as mães que querem trabalhar de casa, porque não conseguem, não querem mais deixar as crianças na casa de alguém, começar na internet é a melhor opção hoje. Hoje você ganha, nem que seja uma comissão pouca, mas você ganha na internet, no orgânico. No orgânico que eu falo, para quem não sabe, tem tráfego pago, né? E tem no orgânico que você sobe um vídeo ali e alguém adquire o seu material ou dar uma curtida, alguma coisa assim, sem você pagar para aquele vídeo chegar até aquela pessoa. Então, isso é orgânico. Então, hoje tem várias formas de você ganhar dinheiro na internet. Não é só através de uma mentoria que você adquire ali um curso. Claro que quando você compra um curso, você vai seguir o passo a passo que a pessoa está falando com você. Mas, eu não tenho como comprar. Vai para o YouTube. Como ganhar dinheiro na internet. Aí tem várias formas. Eu posso falar o nome de algumas empresas? Tá. Por exemplo, se afiliado da Shopee, hoje Shopee, TikTok Shop, tem Livre. Mercado Livre. Gente, tem várias formas de você ganhar dinheiro hoje na internet. A diferença é que tem muitas pessoas querendo para ontem. Mas para você começar, você precisa lembrar que você começa hoje. Tenha paciência para amanhã. Não existe. Você colocou uma semente lá hoje. Colocou lá, tampou com a terrinha certinho. Hoje já vai ter uma planta lá? Já vai ter uma flor linda? Não existe. Então, você começou hoje. Meu amor, tenha paciência.
vai dar certo, é só você começar a fazer aos Regando, poucos, né? regando ali aos poucos, você vai dar continuidade. Então, quer começar a trabalhar na internet? Paciência, persistência e constância. Isso muda o jogo. O que a gente aprende aqui isso. hoje? A ter coragem, a ter fé, persistência, resiliência. E não ficar conformada. Não. É, Principalmente. Isso. ser uma pessoa Não- Aí, inconformada. ser ficar- inconformada. Não ficar Não existe esse conformada. cenário, meu amor. Pra mim, esse cenário que eu vivi ali, ó, esse cenário não dava pra mim. Porque Então, aí, exatamente eu ela- ser inconformada foi uma chave Sim. gigantesca pra mim. Porque não tinha como. Eu falava, gente, Isso não é Eu pra falo mim. muito Não com a é Nath pra sobre mim caixinha, isso. sobre sair da caixinha ali, né? Sobre Uhum. pensar muito. A gente fala muito sobre a isso. gente fica muito Pensar preso fora numa da bolha, caixinha. pensar fora isso. Pensar Mas fora como da você caixinha. pensa fora de uma bolha que você tá presa dentro dessa bolha? A caixa tá fechada. Vai ter que Você não estourar a fecha. bolha, filha. Como que você estoura essa caixa? Tendo contato, tendo network com outras pessoas. Tendo acesso a pessoas e visualizando coisas que você talvez não alcançaria. Por Acho que isso exemplo, vai no outro podcast a gente falou sobre isso também. Vai do ambiente. Ai, olha eu ambiência fazendo merda muda aqui, ó. tudo. A ambiência muda tudo. Sim. Porque às vezes você nem tá pensando naquilo, mas alguém que anda com você, que tá ali, que quer agrega de crescer, uma certa agrega forma. igual Te os seus agrega amigos. isso, que te trouxeram agrega muitas de uma outra forma. Entendeu? Então você tem que analisar o cenário que você tá. Não que eu falar que você tem que abandonar as pessoas e tal, não, mas aí você tem que fazer contato. Ou o que pode ser também? Ah, Darlene, não tenho como fazer network, porque eu não tenho contato com outras pessoas. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte: começa a visualizar na internet. Você tá passando ali, pega o seu Quem você tá celular. seguindo no O que você Instagram? segue, meu amor? Quem que você segue? Qual é o conteúdo que você tá consumindo? Você é o que você consome. É literalmente, É. tá, gente? Você é o que você consome, você É, é as 5 pessoas. forte. Você é as 5 Forte. pessoas que. A média de 5 pessoas que você caminha com elas. Beleza. Essa galera que você tá caminhando com elas, tá indo pro lugar que você quer ir? Tá te chamando, tá te puxando pro lugar que você quer ir? Ah, não tá. Então, meu amor, não é que você vai abandonar essas pessoas, mas você vai ter que caminhar pra um lado diferente. Algumas vão continuar com você, outras vão te abandonar porque você tá indo pra esse lado diferente. Entendeu? Porque Então senão você tem que vai ter ter esse conformado. pensamento também. Porque- Que pessoas vão te deixar porque você tá indo pra um caminho que elas acharam que você não deveria ir, tá? Sim. E outra coisa, isso é muito sério. Isso é muito sério. Você analisar que tem pessoas que vai te puxar para. As pessoas têm um pensamento, ó, e isso não é neurose, isso é certo. As pessoas têm um pensamento do que elas acham que você deveria fazer. Eu acho que a Darlene deveria fazer isso aqui, eu acho que é legal para ela. Elas querem te colocar num lugar que não é o que você tem que fazer. Não, que Deus não te chamou para fazer. Você tá entendendo? Então, quando você tá andando com pessoas que te puxam pro lado, para esse lado, você tá entendendo? Você se perde da sua identidade, você não sabe o que você deveria fazer, você fica meio que perdido, você tá entendendo? Uhum. Você acha que realmente era pra você estar ali nesse lugar. Isso te confunde, Nunca né? na minha vida, meu amor, nunca na minha vida eu imaginaria que eu estaria vivendo isso hoje. Por causa de uma apostila de 5,70. Olha a apostila aí. 5,70. Mudando vidas, tá? 5,70. Essa apostila aqui não é sobre dinheiro, tá, amor? Essa apostila aqui chegou lá no. Qual o nome, amor? Amazonas? Ilha de Marajó. Nossa! Essa apostila aqui, o material do Leiturinhas da Manu, hoje a gente já impactou mais de 80 mil ministérios. A apostila? Já nem existe Nem, a mais. gente nem tá disponível mais. Tá disponível ainda para vender no Tem Leiturinhas? mais de 300 kits, né? A gente tem mais de 300 kits no Leiturinhas da Manu, no Esse foi site. só o começo, né? Agora. Essa apostila, os materiais do Leiturinhas da Manu é evangelístico, né? É para trabalhar com professoras que trabalham com crianças, seja na igreja, seja em ONGs, porque a gente entende, criança, gente, é algo que precisa ser mais trabalhado, sabe? Porque criança tem um coração tão amoroso, puro, sabe? E se as pessoas olhassem para as crianças desse jeito, elas aprendem de uma forma maravilhosa. Então, a gente olha as crianças dessa forma. O Leiturinhas da Manu é para trabalhar as crianças. Então, a gente auxilia as professoras, as mães que querem ensinar as crianças em casa. Quando a gente se deu conta de onde o Leiturinhas chegou, a chave virou ali do Leiturinhas, porque uma irmã,
ela falou com a gente que o material do Leiturinhas da Manu estava ajudando uma ONG na ilha de Marajó. Nossa. Então, pra gente, No ápice do foi o ápice, assim, 2019. foi assim, Que forte. a gente entendeu o contexto da missão do Leiturinhas da Manu. Então, não é sobre dinheiro, sabe? É sobre a missão que tem por trás disso. Propósito, né? Do propósito, você tá entendendo? Então, se eu fosse olhar para as pessoas que falavam, Nossa, é, sim. não, que não ia, que não Que era não pra ia gente dar continuar certo. com isso, É. a gente não chegaria aqui, muitas crianças não receberiam aquela palavra, crianças não teriam acesso a esse material, você tá entendendo? Então, às vezes, meu amor, tem que analisar esse cenário. Às vezes você vai precisar perder para ganhar. E no final é isso, né? Às vezes você perde para ganhar. E Na o tanto de verdade, famílias e pessoas, crianças que, através do seu trabalho, é, trabalho de vocês, foram abençoadas, impactadas, né? sim, foram impactados por causa disso. É isso, né? Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Ah. Cara, muito feliz mesmo por tudo que a gente aprende A muito no Coquinha continua podcast, aqui, ó. né? A minha filha vai Aí falar. a Coca, né, que a gente A nem minha filha vai abriu. falar com certeza. Amor, beijo. A gente aprende muito no podcast, né? A cada mulher, né? Nós estamos aí fazendo podcast mais para as mulheres, né? Eu e a Ana. Em especial do Dia das Mães também recebemos aqui a Darlene, com a sua história linda. E é sempre uma honra, né? A gente aprende muito, essa energia, né? As histórias, é sempre muito impactante para nós. E nos faz evoluir também como pessoa, como mulher, como profissional. E hoje não poderia Podia ser ser diferente, diferente, é. é uma honra, a sua história é linda. E somos muito gratos a Deus também por, né, ter essa oportunidade de te receber hoje. Parabéns. Parabéns, Ai, né? Porque, obrigada, assim, meninas, eu que agradeço. Você tem uma história linda. Acredito fielmente que não foi fácil. Não Não passei foi. nem o terço É. de tudo, mas acredito muito que não foi fácil. Então, parabéns. Continua sua história linda. Guerreira. E acredito que o seu propósito, de fato, é muito bonito, assim. Então, parabéns Muito mesmo. merecedora, merece muito. Merece muito. Tem alguma Gente, coisinha, Jéssica, que sim, você queira tem. falar aí? Opa, tem presente. presente. Tem presente? Ai, meu Deus, peraí. Ai, gente. Abre, Eu posso abrir? Claro. Pode. Abre Ai, pra gente. nós. Que chique. Ai, meu Deus, que coisa linda! Olha isso, gente. Que lindo. Lê pra gente o que tá Ai, meu escrito aí. Deus. Darlene, obrigado por compartilhar uma história tão verdadeira, rica e inspiradora com a gente. Foi impossível não admirar sua força, a fé e o coração gigante que existe em você. Sua trajetória vai muito além do sucesso. Ela fala sobre coragem, amor pela família, perseverança e propósito. Você transformou momentos difíceis em força para continuar e hoje inspira tantas pessoas através da sua essência e daquilo que construiu com tanto amor. Sua história nos tocou profundamente e temos certeza de que continuará impactando muitas vidas com carinho. Equipe Spacecast. Spacecast. Obrigada! Obrigada! Amei! Olha as fotinhas! Tem fotinha também. Gente, isso aqui faz parte da minha história, literalmente. Olha isso. Oh, meu Deus, isso aqui é quando eu tentei empreender com as, Com os bolos. com as confeiteiras, falar com as Caraca, confeiteiras. ela tá com cabelo gigante. Não, meu amor, isso aqui é um rabo de cavalo. Nossa. Meu Deus Ai. do céu, gente. Obrigada mesmo. Muito prazer. feliz. A gente Muito se feliz. encerra. Encerramos aqui Encerramos. mais um Spacecast. Spacecast.